saudações de paz e muitas alegrias, mais uma vez por aqui, e desta feita eu quero falar sobre algumas curiosidades que a gente vê no nosso meio, no meio do povo cristão. Uma das curiosidades, uma das manias, né, é que o povo cristão, o povo evangélico, vamos usar um termo mais generalizado, o povo evangélico, ele costuma ter um hábito de quando vão ao culto, ou quando vão chamar alguém ao culto, eles dizem, vamos à casa de Deus, vamos para a casa de Deus, ou vamos à casa do Senhor. Mas será que esta expressão ainda pode ser utilizada? Faz sentido a gente usar essa expressão, casa de Deus, casa do Senhor? Se nós somos as pessoas que dizemos viver pela Bíblia, somos as pessoas que afirmamos cumprir a palavra, viver a palavra. E, no entanto, se a gente não tivesse nenhum compromisso com a palavra, se a gente não assegurasse com tanta veemência, né, que vivemos pela palavra, tudo bem, eu entenderia perfeitamente. Mas se diz que se vive pela palavra, então deve-se viver pela palavra, deve-se cumprir as regras da palavra. E nós não encontramos respaldo bíblico para continuar com essa afirmativa, vamos à casa de Deus, ou aquele lugar e aquele outro é a casa de Deus. Tem até algumas pessoas que dizem mais reverência quando vier à casa de Deus. Por quê? Porque a própria Bíblia diz, e atribui-se a Deus, de que ele não tem casa. Está escrito que casa me edificareis. Então, derruba por terra a ideia de que Deus tem um local para morar, um local fixo. A própria Bíblia diz que Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. Deus não mora em casas, edifícios feitos de cimento, areia, tijolos. Deus não habita lá. Por quê? Ainda continuamos com essa ideia, utilizando desse linguajar, vamos à casa de Deus. Se o próprio Deus diz que não tem casa, que não habita, que ele não mora, mas as pessoas insistem em continuar com esta ideia, com esta linguística. Se a gente aceitar esta ideia, que Deus tem casa, nós estaríamos afirmando indiretamente que Deus é um Deus local. Se eu vou à casa de Deus, e se a casa de Deus é o templo da minha denominação, e Deus mora lá, Deus habita lá, então Deus, quantas casas ele tem? Porque no mesmo momento que eu estou no culto, na casa de Deus, na suposta casa de Deus, está havendo outro culto em outro quarteirão, em outro bairro na minha cidade. Está havendo outro culto em outra cidade vizinha, em outro estado, em outro país. E quantas casas Deus tem? Então, por que eu dizer que aquele lugar que eu estou é a casa de Deus?
Aí eu estava reduzindo Deus a um local específico. E, logicamente, ele não teria outro lugar, a não ser aquele que eu determino como casa dele. Então, se ali é a casa de Deus, um local específico, físico, todo mundo que quisesse ver Deus, cultuar a Deus, tinha que vir para aquela casa que eu denomino como casa de Deus. Você está vendo que problema a gente tá criando? Mas existe um fundo histórico nisso aí. Essa ideia de casa de Deus e um Deus local existiu lá no começo, lá muitos anos atrás, no paganismo. Era uma referência a deuses pagãos e locais daquela época. Cada região tinha um deus específico e ali tinha uma casa para ele. Então, numa outra região tinha um outro deus com outro nome e ali se fazia uma casa para ele, porque ele era um deus daquela região, protetor daquela localidade. Com o passar do tempo, os judeus, os israelitas, sei lá, criaram um local onde também denominaram casa do único e verdadeiro Deus, que era no começo foi o tabernáculo, depois foi o templo, e todo mundo que quisesse adorar a Deus, servir a Deus, tinha que se deslocar até aquele local específico denominado casa de Deus, o templo, porque se acreditava que o verdadeiro Deus estava naquele local e que ele era o Deus daquele povo e que as pessoas, se quisessem adorar, tinham que se deslocar até lá. Então veja como existe um plágio. E aí vem a evolução do pensamento, aí vem a universalização da divindade, e chegamos no Novo Testamento, já encontramos essa ideia ampliada, onde simplesmente se entende que Deus está em toda parte, em todo lugar, e que não está preso a um local específico. Por isso eu não posso continuar com essa afirmativa casa de Deus, porque eu estou reduzindo a Deus e dando continuação a um plágio pagão. Por isso que eu tenho que abolir do meu vocabulário casa de Deus. Porque quando Jesus encontra a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele decifra essa problemática e lá em contato com a mulher era samaritana e tinha o Monte Gerizim como local onde Deus habitava, e os judeus afirmavam que Deus habitava lá em Israel, no templo. Mas Jesus fala para ela que Deus é espírito. Como, sendo Deus espírito, poderia morar num lugar, ter uma cadeira para ele ficar, ter uma cama para ele dormir? Porque ele é espírito, ele está presente em todo e qualquer lugar. Ouso dizer que Deus, ele preenche todos os interespaços do universo. Então, onde você for, onde você estiver, onde você pensar, onde você imaginar, Deus está lá. Porque ele é o tudo em todos e nele nós nos movemos e existimos. Então não tem mais essa de casa de Deus. Não tem um local específico, sagrado, onde Deus habita. Não existe mais essa de um único lugar onde Deus possa ser adorado. Não existe mais essa de um lugar físico, um templo, onde eu possa me deslocar para tão somente lá adorar a Deus. Jesus falou que chegaria um momento em que aqueles que quisessem ter contato com Deus teriam esse contato em espírito e em verdade em todo e em qualquer lugar. Então nem Gerizim era o único lugar sagrado, nem muito menos Israel era o único lugar sagrado para se adorar a Deus. E as pessoas ainda hoje costumam fazer caravanas para ir a Israel,
porque acham que ali era o lugar onde Deus está